Mistérios inexplicáveis além do normal. Enigmas sobrenaturais e histórias do além com a paranormalidade revelada. Sombras do desconhecido, encantos e mistérios. O sobrenatural em palavras e relatos. Bem-vindos ao Sobrenatural Relatos do Além. Eu sou May Horta. Há mistérios profundos que permeiam a experiência humana, desafiando nossa compreensão do tempo e da realidade. Dois fenômenos em particular têm intrigado a humanidade ao longo dos séculos: vidas passadas e o déjà vu, ou déjà vu. A ideia de que nossas almas possam ter vivido múltiplas experiências, experimentando diversas épocas e destinos, levanta questões profundas sobre a natureza da consciência e da continuidade da existência. Paralelamente, o déjà vu, aquele instante fugaz que sentimos que já vivemos aquele momento antes, nos transporta para um reino de sensações inexplicáveis, desafiando nossas noções convencionais de tempo e de memória. Nos relatos de hoje, mergulharemos na complexidade desses fenômenos e nas teorias que tentam explicá-los, abrindo as portas para um intrigante reino de possibilidades que transcende a nossa compreensão convencional da existência. Abra sua mente para explorar o desconhecido mundo sobrenatural. O Reencarnado. Dr. Ian Stevenson é um notável conhecedor de reencarnação do mundo. Ele é um especialista em sair ao encalço de casos de crianças que parecem se lembrar de suas vidas passadas. Particularmente surpreendentes são os casos em que a criança nasce com marcas de nascença aparentemente herdadas de uma existência anterior. Um dos seus casos mais dramáticos é o de Ravi Shankar, que nasceu em 1951 na Índia. Desde a sua infância, Ravi afirmava que, na verdade, era filho de um homem chamado Prasad, um conhecidíssimo barbeiro que morava num distrito ali das redondezas. Ele dizia também que havia sido morto. O seu pai da vida atual não acreditava em uma só palavra do que ele dizia e começou então a castigá-lo, para fazer com que ele parasse de falar essas bobagens que ele julgava ser mentiras. Os castigos e as surras não adiantavam em nada para reprimir as lembranças de Ravi, e ele ficou ainda mais obcecado com as lembranças da sua vida passada à medida que ele ia ficando mais velho. Ravi chegou inclusive a desenvolver uma ilusão de que as pessoas que o haviam matado na vida passada ainda estavam querendo pegá-lo. Ele se sentia perseguido. Embora a história toda fosse bem fantástica, Ravi nasceu com uma marca, uma cicatriz bizarra de 5 centímetros de comprimento que ficava sob o pescoço e lembrava perfeitamente o ferimento feito por uma faca. As lembranças e a ideia fixa de Ravi finalmente foram associadas a um assassinato que ocorreu naquela região 6-7 meses antes dele nascer. No dia 19 de julho de 1951, o jovem filho de Prasad, um barbeiro local muito famoso, havia sido morto por 2 homens. Ele teve a sua cabeça cortada. Os homens, na verdade, eles eram parentes da vítima e eles queriam herdar os bens imóveis do pai do rapaz, o barbeiro
Prassede. Os assassinos chegaram a ser presos, mas acabaram sendo libertados por um recurso jurídico que foi impetrado pelo advogado na época. Quando o barbeiro ficou sabendo das declarações de Ravi, ele decidiu então visitar a família Shankar para verificar esses relatos pessoalmente. O barbeiro então conversou em particular com Ravi durante um longo tempo, e o rapaz gradativamente foi reconhecendo ele como o seu pai da vida passada. Ravi chegou inclusive a dar informações detalhadas de como ele foi morto, informações que eram até então conhecidas apenas pelo barbeiro e pela polícia. Não se tornou público essas informações. E mesmo nos dias de hoje, Ravi ainda exibe aquela estranha marca de nascença no seu pescoço como um indício da sua morte na sua vida passada na Índia. Um sinal evidente da sua reencarnação. Viagem no tempo, loop temporal, falha cerebral ou simplesmente déjà vu ou déjà vu. Se prepare agora para a estrada da recordação. Déjà vu. Déjà vu ou déjà vu em francês significa já visto. A expressão, ela explica a forma, uma sensação intensa de familiaridade com uma situação ou um lugar, embora a pessoa jamais tenha estado ali naquele lugar ou experimentado tal sensação. Muitos especialistas dizem que esses incidentes poderiam ser causados por pequenos derrames cerebrais, mas alguns casos ultrapassam os limites da psicologia, sugerindo que há sim algo de paranormal ali. Um caso fascinante relatado por um parapsicólogo importante, Dr. Scott Rogo, serve para ilustrar muito bem essa afirmação. Em 1985, uma mulher escreveu contando para ele sobre uma viagem que ela fez numa região ali conhecida como New Jersey Turnpike. A paisagem do local era estranhamente familiar para ela, e a mulher finalmente virou-se para sua companheira de viagem, para sua colega, e começou a relatar. Sabe, eu nunca estive aqui antes, mas eu acho que se a gente seguir uns 2 quilômetros por essa estrada, a gente vai encontrar uma casa que eu tenho certeza que eu já morei. A mulher continuou o relato. Uns 5 quilômetros mais adiante, logo depois da próxima curva, chegaremos a uma cidade localizada que fica bem perto da barreira do pedágio. Seguiu relembrando e contando que as casas teriam paredes brancas, seriam sobrados e construídas umas muito perto das outras. Tinha a sensação real de que já havia morado ali quando tinha 6 anos de idade e que costumava ficar sentado com a avó na frente da casa. As lembranças e as sensações foram ficando cada vez mais fortes e ela pôde até se lembrar de estar sentada no balanço enquanto a avó amarrava os seus sapatos. Quando enfim a mulher chegou à cidade, ela reconheceu a casa imediatamente, muito embora já não existisse mais o balanço. Ela lembrou que costumava caminhar 2 quadras para chegar até uma lanchonete e que ali tinha um balcão de mármore branco, onde ela pedia uma limonada. Seguindo de carro pela rua, as 2 mulheres encontraram o tal edifício, já coberto com tábuas e semidemolido. Mas ele ainda estava lá, do jeitinho que ela descreveu. As 2 amigas continuaram, e já saindo da cidade,
a mulher teve a sua próxima experiência de déjà vu. Daqui umas 3 quadras, chegaremos a uma pequena ladeira. E essa ladeira leva a um cemitério. E foi ali que eu fui enterrada. Acreditem ou não, o cemitério estava ali. Mas a amiga da mulher, a essa altura, já estava totalmente em pânico, com o cabelo em pé, e recusou-se a parar para procurar o tal túmulo.